Nós somos convidados, irmãos, e o tema que nos foi proposto para falar nessa noite é sobre a sobrevivência do casamento em momentos de crise. A sobrevivência do casamento em momentos de crise. E eu queria convidar você para dar uma passeada comigo no livro de Jó. O livro de Jó, um dos livros do Velho Testamento. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Jó, no capítulo 1, e nós vamos fazer uma caminhada nesse livro. O livro de Jó, irmãos, ele nos traz a narrativa da vida de um homem, de sua família, de seus amigos e de grandes acontecimentos ao longo da sua vida. Entretanto, é importante observar, irmãos, que o objetivo desse livro não é falar de Jó. O objetivo desse livro é nos ensinar acerca da sabedoria, acerca do conhecimento de Deus, de como nós podemos, a partir desse conhecimento de Deus, crer no seu agir, na sua soberania, na sua vontade, e como nós podemos aplicar esse conhecimento, essa sabedoria, no nosso viver diário, e especialmente no que se trata da nossa família, do nosso casamento. A sabedoria bíblica, ela nos treina, ela nos prepara, ela nos capacita para vivermos melhor e atravessarmos as dificuldades da vida cotidiana, da vida real. Ela nos apresenta de como é possível nós vermos o mundo a partir da visão de Deus, a partir da palavra de Deus. E Jó é um exemplo para nós nesse sentido. Jó não era um homem perfeito, ele não era um homem sem pecado, mas ele tinha uma característica muito interessante. O texto nos diz que ele temia ao Senhor. Jó era um homem temente ao Senhor, não temente no sentido de ter medo, mas temente no sentido de entender que o Senhor era soberano, compreender o seu poder e submeter-se à sua vontade. Nós poderíamos dividir todo esse livro de Jó assim de uma forma um pouco simples em três partes. A primeira parte dos capítulos 1 e 2, aquilo que nós poderíamos chamar de o prólogo do livro, né? Começa a narrativa acerca de Jó. A segunda parte desse livro, dos capítulos 3 até o capítulo 37, nós teremos aí uma série de discursos, uma série de diálogos, uma série de questionamentos envolvendo Jó, envolvendo os seus amigos e envolvendo Deus. E a última parte desse livro, a partir do capítulo 40, do capítulo 38 até o seu final, capítulo 42, nós vamos encontrar como Deus se revela a Jó e promove a restauração na vida de Jó. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia e lermos o capítulo 1 do livro de Jó, lermos todo o capítulo 1 do livro de Jó. Diz assim as Escrituras Sagradas: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, debalde teme a Deus? Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este quando veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda este quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amém. Veja, irmãos, os 2 primeiros capítulos de Jó, nós vamos encontrar na narrativa de um desafio satânico contra Deus a respeito de Jó. Satanás vem acusando, dizendo assim: olha, Jó era um homem que só servia a Deus porque Deus tinha enchido a vida dele de coisas boas. Deu filhos, deu bens, deu servos. Esse texto nos mostra que esse número que está colocado aqui nos primeiros versículos possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Alguns comentários dizem que esse era o número máximo que alguém poderia ter naquela cultura de bens, de animais. Então Jó era considerado como o mais poderoso, o mais rico entre todos eles. E Jó vem acusando a Deus, dizendo: Jó, serve ao Senhor, é temente ao Senhor, é íntegro e reto, como o Senhor está dizendo. É verdade, mas o Senhor deu tudo a ele. Como alguém não seria temente ao Senhor dessa forma? Então o texto nos descreve uma enorme tragédia na vida de Jó. Uma grande calamidade que vai uma a uma, uma notícia atrás da outra, como aquelas ondas do mar alta, quando você está no mar que você não consegue tomar fôlego e vem uma outra onda e lhe derruba. E foi assim que foi acontecendo na vida de Jó. A primeira investida de Satanás na vida de Jó nós encontramos aqui no capítulo 1. E no capítulo 1, essa investida de Satanás, ela se limitou aos bens
de Jó e se limitou aos filhos de Jó. Dos versos 13 até os versos 19, nós encontramos aqui 2 ataques que nós poderíamos chamar assim, foram ataques provenientes de males naturais. E também outros 2 ataques que poderíamos dizer que são provenientes de males morais, ou seja, que foram provocados por homens, pela decadência humana. E eles se alternam na sequência dos fatos. Veja que os textos nos diz que Jó era o mais rico de todo o Oriente, no verso 3, mas logo lá no verso 14 diz assim, olha, os teus bois e os teus jumentos, eles foram roubados pelos vândalos. Esse é um mal moral, provocado pelos homens, pela maldade humana. Logo em seguida, vem no verso 16, um mal natural. Ainda estava aquele falando quando chegou alguém e disse, olha, caiu fogo do céu. Esse fogo do céu podemos entender aqui como raios, como relâmpagos fortes na área de desertos, na área aberta, e que queimaram todas as suas ovelhas e aqueles que estavam cuidando delas. Ainda estava esse falando. Chega um outro, verso 17, diz, olha, os caldeus se dividiram em 3 bandos e roubaram todos os teus camelos, todos os teus jumentos. E por fim, no verso 18 até o verso 19, vem mais um ataque de Satanás, uma investida através de males naturais. Esse aqui veio um vento forte dos 4 cantos, semelhante àquele vento que abriu o mar, e Moisés passou com os pés enxutos, com o povo a pés enxutos, e aquele vento derrubou toda a casa e matou os filhos de Jó e as filhas de Jó. O texto, irmãos, esse capítulo 1, ele nos revela que Jó havia ensinado a seus filhos a serem amigos, a serem companheiros. O texto nos diz que eles costumeiramente se encontravam na casa do primogênito, e essa era uma informação muito importante. Naquela cultura, um primogênito era aquele que daria continuidade ao nome da família, e eles se encontravam costumeiramente, e celebravam, e comiam, e bebiam vinho, e estavam juntos. Mas o texto nos diz também que Jó, ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos. O verso 5 diz que quando terminava aquelas festas, Jó chamava os seus filhos e sacrificava por eles. E Jó dizia assim, talvez os meus filhos tenham se excedido em alguma coisa, né? E tenha assim, se esquecido de agradecer a Deus, ou tenha falhado em alguma questão. Então Jó chamava os seus filhos e sacrificava com eles, e cultuava com eles, e orava por eles, e orava com eles. Mas o texto nos diz, além disso, que mesmo quando os seus filhos voltavam para casa, que Jó estava sozinho, ainda assim, de madrugada, Jó se levantava e orava por cada um dos seus filhos, entregando a vida deles ao Senhor. A maior riqueza que Jó tinha não estava nos seus campos, não estava nos seus camelos, nas suas 7.000 ovelhas, nos seus 3.000 camelos. A maior riqueza que Jó tinha estava dentro de sua casa, os seus filhos, as suas filhas, e Jó investia tempo na presença de Deus, intercedendo por seus filhos. Jó priorizava a vida espiritual dos seus filhos, certamente pelas posses que Jó tinha, por tudo isso que é descrito nesse texto. Jó era um homem muito ocupado para cuidar de toda essa sua casa. Mas isso não tirava a prioridade de Jó, de orar por seus filhos. Irmãos, há muitos homens hoje, muitas mulheres, que trabalham com muita determinação, com muito afinco, para acumular riquezas, para acumular bens, para acumular poder, fama, e muitos conseguem, mas não investem na vida dos seus filhos com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, não se esforçam pela salvação dos seus filhos. Ganham fortunas e perdem
perdem a sua maior riqueza dentro da sua casa. Tem muito poder em suas mãos, tem o controle de grandes organizações, tem o controle de muitas outras pessoas em sua casa, em suas mãos, mas não tem o controle da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Chegam ao topo da fama, enquanto seus filhos vivem à beira do fracasso. A Bíblia nos apresenta, irmãos, dois exemplos assim claros sobre isso. O primeiro é o exemplo da vida de Davi. Nós conhecemos a história de Davi. Como Davi foi um guerreiro que conquistou todos os povos, conquistou todos os reis, todas as batalhas que disputou, como ele viveu, foi um homem de grande poder. Mas a história da família de Davi é uma história de tristeza, é uma história deprimente, simplesmente porque Davi descuidou de um aparente inimigo ofensivo que vivia dentro do seu lar. Se você ler a história da família de Davi, você vai encontrar lá estupro, assassinato, conspiração, derramamento de sangue dentro do palácio, desprezo do pai pelo filho, revolta de filho contra pai. Tudo isso aconteceu na vida de Davi, porque Davi não investiu na vida dos seus filhos. Há um outro exemplo que nós conhecemos na Bíblia e que ninguém podia esperar que isso acontecesse. É do sacerdote Eli, o homem que cuidava do templo do Senhor com muito zelo, com muita dedicação. Basta você lembrar do episódio de Ana. Ele estava lá tomando conta do templo. Quando Ana chega para orar, ele se aproxima dela e diz: você está bêbada, você não pode ficar aqui orando desse jeito. Ele cuidou do templo do Senhor, julgou o povo de Israel por cerca de 40 anos, criou os seus filhos, Hofni e Finéias, literalmente, dentro da casa do Senhor. Ninguém poderia esperar, irmãos, que ele perdesse os seus filhos, que o texto de Samuel nos diz que eles eram homens devassos, adúlteros, filho de Belial, uma referência ao próprio Satanás, por não conhecer ao Senhor. Essa história de Jó, se fosse uma manchete nas mídias atuais, no tempo que nós vivemos, talvez fosse assim: Satanás, com requinte de crueldade, atacou os filhos de Jó em um dia de celebração. 7 filhos, 7 homens, 3 filhas mulheres, estavam comendo na casa do mais velho quando se levantou um vento, um grande vento, e derrubou aquela casa e matou os 10 filhos de Jó. Depois de ter perdido todos os bens materiais, Jó recebe essa notícia terrível. Todos os seus filhos estavam mortos, estavam soterrados, somente uma pessoa escapou para trazer essa triste notícia que arrebentou o coração de Jó. Jó então apresenta as mais comuns reações humanas diante de situações adversas, diante de dificuldades tamanha como ele estava enfrentando. O texto nos diz que ele rasgou as vestes, e esse era um ato que naquela cultura representava uma profunda consternação, um profundo lamento pelo sofrimento. Ele também raspou a sua cabeça. Essa era uma expressão de desfiguramento. Como quando a gente às vezes olha para a pessoa que está triste, pelo semblante a gente percebe que ela está triste. Para enfatizar isso naquele contexto, eles raspavam a cabeça, raspavam a barba. Isso era uma representação clara de luto profundo e de profunda lamentação. O texto também nos diz que ele lançou-se em terra. E o lançar-se em terra representa um ato de desespero, de profunda tristeza, diante das circunstâncias que ele estava vivenciando. A vida de Jó estava arrasada. Os 4 males que nós apresentamos aqui, 2 males naturais, 2 males morais, haviam destruído quase tudo
da vida de Jó. Mas ainda lhe restava a saúde, ainda lhe restava a sua esposa, o seu casamento, e ainda lhe restava alguns amigos. O capítulo 2 do livro de Jó narra que Jó atravessara aquela primeira investida de Satanás contra a sua adoração, a sua fidelidade e o seu compromisso em servir ao Senhor, ileso. Jó estava prostrado no chão, estava afundado nas suas tristezas, mas mesmo assim o texto nos diz que ele continuava adorando ao Senhor. Até aqui Satanás estava equivocado. Jó mostrava que é possível sim um homem adorar a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, mais difíceis que ele possa atravessar. E aí o texto do capítulo 2 nos mostra um segundo diálogo entre Deus e Satanás. E esse segundo diálogo reproduz praticamente as mesmas palavras que o primeiro diálogo que nós lemos no capítulo 1. Apenas tem uma exceção. No segundo diálogo, no primeiro diálogo, Deus chamou Satanás e disse assim: você viu meu servo Jó, como ele é temente a mim? E Deus apresentou a Satanás aquele homem. No segundo diálogo, Deus apresenta Jó como um homem que, a despeito dos ataques que ele sofreu, ainda continua temente ao seu Deus. O texto nos diz que Deus perguntou o Senhor a Satanás, capítulo 2, verso 3. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observa o que o Senhor disse a Satanás. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Aqui há uma expressão muito interessante, muito importante para nós compreendermos a atitude de Jó. Deus diz a Satanás que ele investiu na vida de Jó, na tentativa de consumi-lo, ou seja, literalmente de devorá-lo, embora isso sem causa alguma, não havia causa para isso. Isso nos mostra, irmãos, que embora sejamos filhos de Deus, nós estamos expostos às investidas das forças malignas, dos dardos inflamados de Satanás na nossa vida. O texto diz que quando Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, ele diz assim: eu estava rodeando a terra. E há o texto nas Escrituras Sagradas que nos diz que ele vive ao nosso derredor, procurando como pode nos atingir. Então ele estava rodeando a terra, procurando isso. Como fazer isso? Mas é interessante nós notarmos que tudo que Satanás investiu contra a vida de Jó, tudo isso foi limitado, foi controlado pela mão do nosso Senhor. Nada foge do seu controle. Satanás, com toda a astúcia, sugere que ainda há um ponto em que pode levar aquele homem justo, temente a Deus, a abandonar a sua fé em Deus. Ele diz assim: apenas as coisas, os bens ao seu redor foram destruídos, seus filhos morreram, mas o seu corpo continua saudável, sua vida ainda não foi afetada, seu casamento parecia não ter sido afetado. Mais uma vez, Deus permite que Satanás invista contra Jó, ainda que limitando a sua atuação. E Satanás não poderia tocar na vida de Jó, tirar a vida de Jó. O objetivo dessa segunda investida era provar que Satanás estava blasfemando mais uma vez contra o poder de Deus de operar a santidade na vida de um homem, de transformar a vida de um homem de forma que ele seja temente ao Senhor, mesmo diante de qualquer adversidade. E o texto nos revela que Satanás saiu da presença de Deus disposto a investir com toda a força na vida de Jó.
Verso 7 diz que ele trouxe uma doença devastadora sobre a vida de Jó. Ele feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O corpo de Jó era uma chaga só. As feridas e os tumores se espalharam por todo o seu corpo, a sua pele necrosada. Ele necessitava de um caco de telha para raspar partes da pele que não serviam mais para cobrir a sua pele. Eu não sei se você já teve a experiência de ver isso, mas uma das experiências mais tristes que eu tive de ver a minha mãe. Minha mãe foi acometida de uma enfermidade, eu não lembro exatamente o nome, mas alguma coisa bolhosa, né? Não lembro o nome, que acometeu as pernas da minha mãe, que a primeira camada da pele de minha mãe precisou ser toda retirada. E é estranho você ver uma pessoa que não tem a primeira camada da pele. Jó ficou nessa circunstância. Ele precisava raspar toda a sua pele. A dor de Jó foi tão grande, irmãos, foi tamanha, que ele chegou a desejar não ter nascido. Ele chegou a questionar: por que minha mãe não me abortou? Melhor teria sido se ela tivesse me abortado. E essa ação de Satanás na saúde de Jó teve duas consequências diretas na vida de Jó. A primeira foi que afetou o casamento de Jó. O texto não nos revela, não nos diz, não nos deixa claro se por uma deficiência espiritual ou se pelo fato de não suportar ver o sofrimento de seu marido. A esposa de Jó, sua ajudadora, sua auxiliadora, que esteve ao seu lado durante todo aquele sofrimento, ela agora demonstra toda a sua revolta contra Deus e quis arrastar Jó com ela nessa sua incredulidade, nessa sua revolta. Capítulo 2, verso 9, ela diz assim para Jó: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Com essa expressão, a esposa de Jó não desistiu apenas de Deus, de crer em Deus, de confiar em Deus, mas também desistiu do seu casamento. Ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Para mim é melhor ficar sem esse sofrimento, sem ver todo esse sofrimento. Meus irmãos, as dificuldades que nós vivenciamos em nossos relacionamentos conjugais, eles surgem por meios de disfarces os mais diferentes possíveis. Mas saiba, irmãos, que por trás de cada um deles existe um adversário muito ativo, muito agressivo, que deseja e que investe o tempo inteiro para ver o nosso fracasso. Ele se instala em nossa casa, irmãos, sem ser convidado. Ele procura uma oportunidade e tira proveito de qualquer fraqueza que ele venha encontrar. Quando nós morávamos em Manaus, na década de 90, nós tínhamos muita dificuldade com água lá no local em que nós morávamos. E aí nós tínhamos os nossos 2 filhos mais velhos, e um domingo de manhã eu ia pregar na escola dominical. E aí eu levantei cedo, peguei água para todo mundo tomar banho, separei as roupas dos meninos, e Mary demorando a levantar, e os meninos, e eu preparando o café, ajeitando, e o tempo passando. A igreja que nós íamos ficava a 16 quilômetros da nossa casa, e o tempo passando, e ninguém pronto, e eu lá comecei a gritar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu peguei água, porque eu passei a roupa no menino, porque eu. Quando eu menos esperei, eu olhei para a Mary e para os meus 2 filhos, eles estavam no canto da parede, sentados, agarrados uns ao outro, olhando para mim assim, com os olhos que não estavam acreditando no que estava vendo. E eu disse: meu Deus, eu vou pregar na escola dominical, como?
Como que eu vou pregar na escola dominical? Eu precisei me ajoelhar ali, pedir desculpas para eles, pedir perdão, orar com eles, para que eu pudesse restabelecer a minha comunhão com Deus. Nesse tempo que nós moramos em Manaus, havia um pastor que ele dizia assim: se você duvida da existência de Satanás, se você acha que ele não existe, faça o seguinte, vá na casa de uma família crente, no domingo de manhã, se preparando para ir para a escola dominical, sente no sofá e fique observando o que acontece. Você vai ver que o leite derrama no fogão, que o menino que já está pronto para ir faz cocô para trocar a fralda urgente, que o marido procura a chave do carro, não encontra a chave do carro, está escondida, tudo isso acontece, fica lá observando, aí você vai ver. E aí você vai entender que existe um adversário ativo buscando o nosso fracasso. Talvez você pense que os seus únicos problemas digam respeito a uma tragédia no passado, a dificuldades financeiras, a excesso de bagagem emocional, intromissão dos sogros, filhos rebeldes, falta de diálogo e assim por diante. Talvez você possa pensar que todos esses são os seus problemas. E todas essas questões realmente elas são significativas, mas eu não quero insinuar, eu não quero dizer que Satanás esteja por trás de cada problema. Muitos dos nossos problemas são causados, como disse Jesus aos fariseus, pela dureza do nosso coração. Mas o que eu quero dizer é que Satanás ele vai se aproveitar de cada uma dessas oportunidades para atacar o nosso ponto fraco e minar os nossos relacionamentos. Ele vai chegar até usar as nossas melhores intenções, as nossas melhores ações, como eu tinha achado que tinha feito tudo de melhor para a minha família, para ir à escola dominical, mas acabará destruindo todo aquele clima que nós precisávamos para adorar ao Senhor. Um certo escritor cristão, uma vez ele escreveu o seguinte, ele disse: Satanás não surge diante do cristão para tentá-lo de modo transparente. Pensar que ele atacará nos nossos pontos fortes, essa é uma ideia que desafia o nosso bom senso. Não, ao contrário, ele ataca o nosso ponto mais fraco, o ponto mais fraco da nossa defesa. Exatamente onde nós nos esquecemos de sua competência. Ele não planeja um ataque direto sobre nossas forças, mas ele procura os pontos vulneráveis, dos quais não vemos necessidade de nos defender. Por exemplo, ele não nos tenta para odiarmos nossa família, mas ele nos tenta para que, sem percebermos, deixemos o tempo consumir, deixemos o trabalho consumir mais tempo da nossa vida, de forma que nós não tenhamos tempo, disposição para orar com os nossos filhos, para ler a Bíblia com os nossos filhos, com a nossa esposa, para servirmos ao Senhor. É assim que ele ataca nos nossos pontos mais fracos. Mas uma segunda consequência desse ataque de Satanás na vida de Jó foi que afetou também os relacionamentos de Jó. Os amigos de Jó vieram ao seu encontro na intenção de consolá-lo. Mas, entretanto, eles tinham uma compreensão completamente errada dos acontecimentos. Eles compreendiam que o sofrimento de Jó era consequência de pecado. E o fato é que eles trouxeram muito mais sofrimento para Jó do que conforto. Naquele mundo antigo, de um modo geral, acreditava-se que a divindade ela estava desatenta, muitas vezes, ou triste com os seus servos, com os seus súditos, porque eles o tinham ofendido de alguma forma. Considerando que o comportamento ético naquela cultura não significava algo que os povos antigos tinham muitas responsabilidades do ponto de vista espiritual, geralmente eles supunham que os deuses se sentiam ofendidos por não ter recebido a atenção devida, o culto devido, as oferendas devidas, os sacrifícios devidos. Por isso ele afligia as pessoas.
E esse indivíduo que se sentia afligido nesse contexto, ele tinha pouca esperança de discernir o que ele poderia ter feito para desagradar as suas divindades, os seus deuses. Então, o máximo que ele poderia fazer era tentar oferecer um sacrifício de forma que pudesse aplacar, diminuir a ira do seu Deus sobre ele, ao invés de reparar o erro, o pecado propriamente cometido. Por isso, a proposta dos amigos de Jó, que nós vamos encontrar nos capítulos de 3 até o 37, é que Jó refletisse, pedisse perdão a Deus por um pecado desconhecido, que nem eles poderiam apontar, nem Jó conhecia. Mas eles insistiam que Jó pedisse perdão a Deus, porque ele estava sofrendo por conta dos seus pecados. Qualquer semelhança com algumas teologias dos nossos dias não é mera coincidência, irmãos. Havia um princípio ali de retribuição. O justo prospera e o ímpio sofre. No entanto, aparentemente, se alguém era justo e estava sofrendo, o princípio da retribuição era aceito, como no caso de Jó, então a justiça de Deus era colocada em dúvida. Como pode Jó, que é justo, temente a Deus, estar sofrendo isso que está sofrendo? Então, Deus é injusto. Isso foi uma grande percepção na vida da mulher de Jó. Como nós podemos aplicar essas questões nas nossas vidas, irmãos? Da investida de Satanás na vida de Jó, nós podemos tirar algumas importantes aplicações para o nosso dia a dia. Os justos, eles estão sujeitos aos mesmos sofrimentos que os ímpios. É fato que em nossa experiência de vida nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades que nos deixam entristecidos, que nos deixam desfigurados e que nos deixam sem respostas. Satanás, que é o inimigo de Deus, que a Bíblia chama como inimigo de Deus, ele é um estrategista. O texto nos mostra que ele veio se apresentar na presença de Deus no meio dos filhos de Deus. Ele estava presente entre os filhos de Deus, mas ele é sutilmente diferente entre os filhos de Deus. Quantas dessas investidas têm sido realidades no nosso dia a dia, no nosso mundo atual? Entretanto, embora Satanás seja esse inimigo perspicaz, ele nada pode fazer sem que Deus permita. Nenhuma ação direta a Jó partiu dele próprio, como se ele fosse autônomo, como se ele pudesse gerar de si próprio. Toda a sua ação foi claramente delimitada pelo Senhor. Os sofrimentos, irmãos, as lutas, o luto, eles não são suficientes para nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo afirmou isso quando ele escreveu aos crentes em Roma. Ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ela poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. João provou claramente que um homem pode adorar a Deus mesmo diante das mais terríveis e inexplicáveis circunstâncias de sua vida. É possível para um homem adorar a Deus mesmo que ele sofra de forma aparentemente injusta e por razões desconhecidas. Jó, com as suas vestes rasgadas, com a sua cabeça raspada, lançado ao chão, ele bendiz o nome do Senhor. E o texto diz que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Jó disse à sua esposa: temos recebido de Deus o bem, não receberíamos o mal?
Entenda aqui, irmãos, o mal não como Deus nos dá coisas más, ou Deus seja malvado conosco, mas os males aqui, ele se refere às adversidades, às dificuldades. Há cerca de 20 anos atrás, irmãos, nós estávamos aqui em Campina Grande participando do encontro de casais. Ficamos aqui o final de semana, foi uma bênção. Na terça-feira nós voltamos aqui para um último compromisso. Quem participa do encontro de casais vai entender qual é a nossa participação. E na quarta-feira de manhã, o nosso filho do meio desmaiou em casa. E eu estava trabalhando em Recife, eu tinha voltado para João Pessoa de noite, na terça-feira de João Pessoa, na quarta de manhã tinha ido para Recife trabalhar. Mary estava trabalhando quando o nosso filho do meio caiu e foi socorrido, desmaiou, e nós tivemos o diagnóstico, neurocisticercose. Mais claramente para nós, aquele germe do porco que se instalou no cérebro dele. As perspectivas eram de que 10 pessoas que sofriam desse mal, 8 não sobreviviam. Dos 2 que sobrevivessem, 1 ficaria com muitas sequelas e possivelmente 1 teria poucas sequelas. E nós começamos, nesse momento de tristeza, eu e Mary chorávamos, orávamos e perguntava a Deus, por que conosco, Deus? Por que nosso filho? Nessa debilidade que nós estávamos, nós recebemos um recado de uma pessoa daqui de Campina Grande dizendo assim, diga a Homely Mary que não recebam essa enfermidade, porque não pode vir de Deus, porque eles passaram o fim de semana aqui conosco, foi uma bênção, e agora essa enfermidade não recebam, porque não pode ser de Deus. E nós, frágeis ali no hospital, nós lembramos desse texto, e dizíamos assim, como nós não podemos receber as adversidades do Senhor? Como nós não podemos receber as adversidades do Senhor? Temos recebido de Deus o bem, não receberíamos as adversidades. Mas, irmãos, do capítulo 38 em diante, eles nos revelam o texto que Jó tem uma série de discursos com seus amigos e com Deus, e nós não iremos nos deter nesse texto, mas há algumas expressões aqui que são muito interessantes. Eles fazem muitos questionamentos com Deus, e Deus em nenhum momento se preocupa em responder a Jó. Mas eu não sei se você já leu esse texto de um fôlego só, de uma tomada só. Eu desafiaria você a ler esses textos, capítulo 38 em diante. Você vai ver como Deus se apresenta a Jó, assim, uma série de... Presta atenção, Jó, presta atenção em quem sou eu, presta atenção em quem você é. Você acha que você sabe das coisas? Deus diz assim a Jó, você já caminhou na beira do mar, Jó? E quando você está caminhando na beira do mar, a água vem até os seus pés e ela volta. Você sabe quem faz isso? Toda vez que eu estou caminhando no mar, eu lembro de Deus falando isso para Jó. Algumas vezes que a água passou de onde deveria voltar, nós sabemos o prejuízo que trouxe para a humanidade. Mas Deus pergunta a Jó, quem é que faz isso, Jó? Que interferência você tem nisso, para você estar me questionando? E esse texto, essa narrativa dos versos 36, do 3 até o 37, são muito importantes para compreendermos como Deus se revela a Jó. Jó nunca ficou sabendo, irmãos, do que aconteceu no trono celeste narrado nos capítulos 1 e 2. Nós sabemos, porque as Escrituras nos mostram, nos revelam, mas Jó nunca ficou sabendo que havia sido um desafio de Satanás para Deus e que a vida dele havia sido usada para mostrar como nós podemos servir e adorar nosso Deus. Mas o que conforta, o que muda o coração de Jó é ser confrontado com a grandeza de Deus, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus bom, maravilhoso, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, que se revela a cada um de nós, meros seres humanos que nem sequer sabemos o lugar da nossa existência. Jó respondeu ao Senhor, disse, Senhor, eu sou indigno, que poderia eu te responder?
Ponho a mão na minha boca e ficarei em silêncio, não prosseguirei falando. No capítulo 42, Jó faz uma série de afirmações importantes para Deus. Ele diz assim: Deus, eu sei que tu podes todas as coisas, eu sei que os teus desígnios não podem ser frustrados, eu sei que na minha luta espiritual me faltou coisas, que eu falei coisas de que não entendia, eu conhecia o Senhor somente superficialmente. Agora, Deus, depois dessa incrível experiência que eu tive contigo, eu te conheço profundamente. Jó passou a conhecer profundamente a si mesmo e a Deus, de uma forma que ele disse assim: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas glória a Deus, porque o capítulo 42, ele nos mostra que Deus restaurou a vida de Jó. Tudo que Satanás tentou destruir da vida de Jó, Deus restaurou. Nas 5 áreas em que Satanás investiu, Deus fez tudo novo. Verso 10 do capítulo 42, a Bíblia diz que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Deus restituiu os bens de Jó. Verso 12 de 42 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14.000 ovelhas. Deus restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher que antes agiu como uma louca nas próprias palavras do seu marido, agora estava ao seu lado, perdoada, curada, com sua fé, com sua esperança renovada no Deus em quem seu esposo cria e servia. Jó não deixou a sua esposa porque discordou dele, porque descreu do Senhor, mas Deus restaurou a relação de Jó com a sua esposa, e novamente ela seria a mãe dos filhos de Jó. Deus restituiu os filhos de Jó. Versos 13 a 15 diz que Jó teve mais outros 7 filhos e 3 filhas, e o texto nos diz, coisa mais interessante ainda, que não havia mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deus restaurou a saúde de Jó. Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Deus restaurou os amigos de Jó. Quando Jó orava por seus amigos, Deus transformou aquele sentimento de tristeza, de ira, de revolta, de indignação, pelo fato de eles acusarem de pecado, e Jó intercedeu de forma graciosa, misericordiosa pelos seus amigos. E Deus restaurou, primeiro, o coração de Jó, tirando as suas mágoas, a sua ira, a sua tristeza, e depois restaurou as suas amizades. Satanás certamente é poderoso, mas ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Na maioria das vezes, ele se limita a aproveitar as oportunidades que encontra pela frente. Toda a ação de Satanás ela é limitada por Deus, pelo nosso Deus. Ele é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, que pode transformar a situação mais adversa da nossa vida em bênção para a sua glória, para o seu louvor. Quando as coisas nos parecem mal, nós somos levados a olhar somente para a situação em que nos encontramos. Deixamos de olhar para aquele que governa sobre todas as coisas. A exemplo de Jó, irmãos, a oração deve ser a nossa primeira defesa. Nós devemos orar pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Devemos orar pelas mudanças que eles estão atravessando. Devemos pedir ao Senhor a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa família, no nosso casamento. E Deus vai se encarregar de todo o resto. A vida de Jó, eu queria concluir dizendo isso para você. A vida de Jó não é uma lenda. A vida de Jó, a história de Jó não é um mito. Não é um conto de fada.
Deus não criou aqui um estilo de literatura ou de sabedoria para se revelar ao seu povo. Ele simplesmente usou o que era mais familiar a qualquer povo daquele contexto e a nosso contexto ainda hoje, para comunicar o seu cuidado com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso casamento, com os nossos filhos, de uma forma clara e poderosa. Jó sofreu fisicamente, Jó sofreu emocionalmente, Jó sofreu espiritualmente. E o sofrimento de Jó tem sido uma realidade repetida em muitas e muitas vidas nos nossos dias. Por isso nós precisamos seguir o conselho das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O apóstolo Tiago nos diz que nós devemos resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque ele, em seu tempo oportuno, ele nos exaltará. Muitas e muitas vezes, em muitas circunstâncias das nossas vidas, a única resposta que teremos para os nossos sofrimentos é: eu sei que Cristo me ama, eu sei que Ele é grande, Ele é muito maior que eu, Ele sabe o que está fazendo, meu Deus tomou, o meu Deus deu, meu Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, Ele sabe todas as coisas, Ele tem poder, o seu poder é incomparável, é imensurável, e eu quero permanecer ligado a Ele. Na nossa relação de família, devemos olhar para o exemplo de Jó. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, não olhemos para isso. Olhemos para o Senhor. Ele tem o controle das nossas vidas em suas mãos. Ele tem o controle da minha família, do meu casamento, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Amém? Eu não sei a realidade que você chegou aqui nesta noite. A sua vida pessoal, o seu casamento, sua família, seus filhos, a sua relação com Deus. Mas a vida de Jó, ela está inserida nas Escrituras para nos mostrar como nós devemos confiar nesse Deus, apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades que podemos estar enfrentando. Amém? Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Pai, muito obrigado pela certeza de que o Senhor é o nosso Deus, Todo-Poderoso. O Senhor controla toda a nossa vida em Tuas mãos. Ó Pai, não há adversidade, não há dificuldade que fuja do Teu controle, que fuja do Teu poder. Por isso nós rogamos ao Senhor que abençoe cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho nesta noite. Que o Senhor derrame da Tua graça e renove em nosso coração, assim como o Senhor fez na vida de Jó, a fidelidade, o temor ao Senhor, a certeza de que o Senhor é que cuida de nós. Louvado seja o Teu nome, assim que nós te oramos. Amém.